Senhor, meus irmãos. Amado Deus, nosso Pai. Deus maravilhoso, estamos aqui diante da Tua presença para ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa poderosamente a cada um de nós que aqui estamos nesta noite. Não queremos sair como entramos, Senhor. Queremos sair melhor que entramos. E sentir a Tua presença. Abençoa Teu Filho que vai trazer a Tua palavra. Meu Deus, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 5. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor por esta oportunidade. Agradeço a Deus por este momento, por estar mais uma vez com os irmãos nesta noite, adorando o Senhor Jesus. Trago o abraço do nosso pastor setorial, pastor Luiz Schmidt. Trago o abraço ao pastor André, juntamente ao seu segundo dirigente, aos demais obreiros. Deus abençoe. Obrigado pela saudação e bem-vindos, pela recepção. Sou muito grato a Deus. Vamos ler o capítulo de número 5, alguns versículos, e logo em seguida os irmãos podem tomar os vossos assentos. Quem achou diz amém. Amém. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo o que estava neste estado havia muito tempo, disse: queres ficação? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou descer, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda?
e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curara. Quantos creem nisso? Tome seu assento, glorificando a Deus por gentileza. Igreja do Senhor, somos sabedores que alguns irmãos ainda vão participar da Santa Ceia. Então eu quero ser aqui bem sucinto, rápido. Alguns irmãos já nos conhecem e quero respeitar também aqueles que vão acordar amanhã cedo, né? Eu sempre digo aqueles que acordam às 3 da manhã, às 4, às 5 para ir trabalhar. Então não quero me suceder, me prolongar muito. Prometo aos irmãos que 5 para as 9, 10 para 9 já quero entregar o microfone a quem deve por direito, mas também gostaria que a igreja permanecesse com a sua Bíblia aberta, neste mesmo Evangelho, capítulo 5, deixa aberta aí na palma da sua mão, sobre o seu colo, no banco, que na medida que nós estamos pregando, nós vamos falando alguns versículos. Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós acabamos de ler no capítulo de número 5 do Evangelho de João, que lá em Jerusalém, próximo de suas festividades tradicionais, havia um tanque, e este tanque tinha por nome de Betesda, e naquele tanque se juntavam as pessoas que estavam com alguma enfermidade, algumas pessoas que tinham uma enfermidade a ser curada. Nós acabamos de meditar que ali se encontrava cegos, coxos, leprosos, paralíticos. Ainda que os leprosos enfrentavam uma circunstância maior devido à sua enfermidade, eles eram ignorados, excluídos, rejeitados devido à sua enfermidade, por ser leproso. Na tradição, há aquela fama de não se aproximar, não chegar perto. Então os leprosos tinham tal dificuldade maior. Mas quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos presenciar que vai enfatizar os milagres de Jesus na Judeia e em Jerusalém. O Evangelho de João vai focar nestes dois principais regiões que por onde Jesus andava, algo ali teria que ocorrer. Ora essa, culto hoje denominado o culto de missões Siloé, porque não podemos afirmar que Jesus, no princípio do seu ministério, não pode ser intitulado como um grande missionário, porque não podemos colocar Jesus como um homem que andava para um lado e para o outro, um homem que se deslocava para um lado e para o outro, um homem que tinha o prazer de libertar, de curar, de trazer a resposta a quem tinha
indagações. Jesus, podemos aqui mencionar, foi um grande missionário, tinha amor, prazer em fazer aquilo ao qual seu Pai ordenou. Jesus tinha um ministério peculiar. Ninguém nesta terra fará o que Jesus fez. Ninguém nessa terra há de se comparar a Jesus. Tão certo que a Bíblia diz que debaixo do céu e em cima da terra nenhum outro nome há tão poderoso quanto o nome de Jesus Cristo. Por quê? Porque aonde Jesus se revelava, algo teria que ocorrer, algo teria que se manifestar. E eu vinha pensando do trajeto casa-igreja hoje, imaginando a aflição deste homem, o desespero da alma deste homem. A Bíblia vai nos dar a clareza que este homem estava enfermo há 38 anos. Que vida longa de sofrimento! Ele não estava no princípio da sua vida, ele já passou coisas tão horrendas que quando ele chegava lá naquele tanque de Betesda, quem sabe aqueles que se jogavam na frente dele quando as águas eram agitadas, movimentadas, aqueles que se jogavam na frente foram curados e passava lá por frente do tanque e pensava: este homem está novamente ali, este homem está há tantos anos sofrendo, padecendo, há tantos anos procurando uma cura, há tantos anos procurando uma solução, há tantos anos procurando que alguém lhe pudesse lhe ajudar. Mas olha que interessante o que a Bíblia diz. Vamos ler alguns versículos para nós não perdermos o raciocínio. Olha o que diz a Bíblia no capítulo de número 5 e no versículo de número 1. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, Jerusalém é lugar de maravilha, Jerusalém é lugar de providência. Lembre que quando Jesus estava partindo da terra, ele reuniu os seus discípulos e ele deixou um conselho aos seus discípulos assim: ora, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lembra deste conselho? Quando Jesus reúne os seus discípulos, ele diz assim: ficai em Jerusalém. Ele não disse ficai em outra cidade ou região. Ele foi sucinto, direto e disse: é para vocês ficarem em Jerusalém, porque em Jerusalém vós serás revestidos de poder. Quando nós olhamos para Jerusalém nos dias de hoje e colocamos numa simbologia Jerusalém, a igreja do Senhor, nós não podemos nos locomover até Jerusalém, até Israel. Não, a situação é difícil hoje, mas usamos de tal forma que Jesus disse assim: ficai em Jerusalém. Ele está dizendo: ficai em uma igreja, ficai em algo aonde eu possa se manifestar, fique aonde eu possa curá-lo, fique aonde
eu possa transformá-lo. E Jesus disse: eu vou a Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, é bonito. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, a qual tinha 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos. Ora, naquele lugar havia multidões de enfermos. Vamos pegar uma simbologia. Segundo a Secretaria da Saúde de Joinville, uma mulher por nome de Tânia, ela deu uma entrevista ali que gerou um burburinho, dizendo que ficar 4 horinhas daqui até a BR, né, é a mesma coisa. Vamos pegar as 3 unidades de pronto atendimento de Joinville: Costa e Silva, Aventureiro e Sul, os 3 PAs de Joinville, mais os 2 hospitais de referência, Hospital Municipal São José e o Hospital Regional ali no Boa Vista. A saúde está em um complexo, os PAs estão lotados, as unidades de pronto atendimento estão socadas, Hospital São José, gente até o corredor internado. Se você correr até o Hospital Regional, a mesma situação. Mas eu tenho plano de saúde. Se você for até o Hospital Dona Helena, Unimed, Hospital Geral de Joinville, o Rede Vida, não muda a circunstância. Tudo está em colapso. Os pronto atendimentos estão socados de gente, estão com febre, estão com dores no corpo, alguns com outras enfermidades. Assim estava o tanque de Betesda. Muitas pessoas enfermas, muitas pessoas precisando de uma cura, muitas pessoas precisando de uma providência. Ali, esses dias, eu estava assistindo a televisão e de repente apareceu uma propaganda de Marta e Marta, garrafas medicinais, e aquela propaganda dizia que era para acreditar naquelas garrafadas medicinais que o curava, aquelas garrafadas, a moda antiga que traria saúde. E esses dias atrás, a minha esposa estava comentando que chegou umas especiarias lá para colocar nos pés, para tirar todo o olho grande, para tirar toda a inveja, para desfazer todo o mal. E eu só fiquei ouvindo aquilo, eu só fiquei pensando: como que pode, em pleno século 21, como que pode os crentes no século 21, os crentes estão dizendo que conhecem Jesus, mas acreditam mais numa garrafada do que no nome de Jesus, estão acreditando mais em especiarias do que mais no nome de Jesus. Eu fico imaginando, eu fico pensando: que geração é essa que gasta dinheiro em garrafada, toma de manhã, toma à noite, toma à tarde, toma de madrugada, e a garrafada nenhum não faz efeito. Mas quando a pessoa vem no templo, eu confio na Bíblia, porque a Bíblia diz assim: se estás alguém enfermo, chame o presbítero, e o presbítero ungirá, e sobre a oração o doente ficará curado para a glória de Deus. Eu fico imaginando os crentes
vida, essa mão tão maravilhosa, porque o nome de Jesus Cristo pode tirar todo o mal da tua vida. O nome de Jesus Cristo não é mais a tua mão, fica com a mão levantada. O nome de Jesus Cristo repreende todo olho grande, repreende toda enfermidade. Ah, mas a tua mão não está. No nome de Jesus todo mal está saindo. Ah, mas a tua mão dor de cabeça. No nome de Jesus toda dor de cabeça sai. Ah, mas a tua mão uma doença incurável. Ah, no nome de Jesus ele cura qualquer tipo de enfermidade. Ah, mas o médico já desencanou a morte. Ah, no nome de Jesus o médico pode até desenganar, mas a palavra final é dele. Ele é que decide, ele é que faz, e ele é que manda as coisas acontecerem. Lá no tanque de Betesda, olha que interessante, multidões de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Olha aqui, deixa-me lhe dizer uma coisa: era necessário a água se movimentar. Não adianta pular uma água parada. Esta era uma regra. A água tinha que se movimentar. Versículo de número 4: porquanto um anjo descia em certo tempo. Permita-me fazer uma comparação. Aqui estava o tanque, os enfermos estavam em volta, muitos enfermos, muitos paralíticos, e quando eles estavam ali, atônitos, esperando o anjo descer para movimentar a água, para agitar a água do tanque, e quando o anjo descia e a água era movimentada, somente o primeiro que descesse era ali curado. Vamos confirmar: porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Ou seja, somente uma pessoa que descesse após o movimento era curado, tinha a sua situação resolvida. Agora vamos focar um pouco na vida desse homem. Este homem estava 38 anos querendo apenas uma cura. Este homem está em desvantagem dos demais, porque ele era aleijado, ele não tinha movimento. Como que ele se jogaria naquele tanque se alguém não jogar ele? Imagina, meus irmãos, que tristeza que vivia aquele homem. Se coloque no lugar daquele homem, há 38 anos padecendo, vendo seus netos crescer, vendo as coisas ao seu redor evoluírem, e aquele homem acamado, aquele homem triste, aquele homem abatido. Imagine o psicológico daquele homem como não estava. Ele se sentia frustrado, ele se sentia desanimado, ele se sentia rejeitado. Se levasse esse homem a um psiquiatra naquele tempo, e o psiquiatra fizesse uma consulta com ele, o psiquiatra iria diagnosticar aquele homem com uma depressão profunda, porque não tinha mais ânimo, não tinha mais esperança, não tinha mais razão de viver. O cego era curado, o surdo era curado, o mudo era curado, era mais fácil. Agora aquele homem precisava
de uma ajuda. Entenda, todo dia alguém da sua família o tirava da cama e deixava perto do tanque. Todo dia a mesma coisa, a mesma cena. Porém, alguém da sua família o levava e o abandonava na beira do tanque, o largava dizendo: agora se vire aí, ele já te trouxe até o tanque, o resto é contigo. Mas eu penso aqui, como que um homem paralítico vai conseguir se jogar no tanque sozinho? Ora, se sair da sua casa para vir até o tanque, alguém tinha que trazê-lo. E para jogar esse homem no tanque, alguém também teria que jogá-lo. Mas eles largam aquele homem na beira do tanque, e no linguajar popular, eles falam: agora se vire, agora se dane, faça você valer alguma coisa. Mas Deus, Ele não esquece de ninguém. Deus não abandona de ninguém. Sabe aquele momento em que nós pensamos que estamos sozinhos? Sabe aquele momento que nós pensamos que não tem mais jeito, não tem mais o que fazer? Permita-me contar um negócio. A minha avó mora na rua Teresópolis, bairro Guanabara. Ela tem hoje 84 anos. Permita-me contar uma coisa. Ela foi acometida de um câncer. Sim, o câncer vem sobre a sua bexiga, toma um destino. Rapidamente ela é levada para o Hospital São José. Quando descobre o câncer nela, já estava avançado demais, já estava tarde demais. Ela sentia dores, mas não falava para ninguém. Sangrava na sua urina, mas não falava para ninguém. Sangrava nas suas fezes, mas ela não falava para ninguém. Até que um certo tempo ela não escondeu, não conseguiu esconder. A minha mãe, a filha mais velha dela, leva ela até o PA. Do PA encaminhou ela para o Hospital São José. O médico reúne a família e diz: o câncer está em fase terminal, vamos até operar ela, mas sem esperança. E se ela sobreviver, ela vai viver com 2 bolsas para o resto da vida, uma bolsa para urina e outra bolsa para fezes. Ora, lá vai ela para agora a ala cirúrgica do Hospital São José. Pensa no ponto em que ela ficou num quarto separada. Para você visitá-la, ela naquele tempo, você tinha que colocar uma roupa toda branca, uma máscara, e quando entrava naquele quarto, o cheiro de podridão era tão grande que aquele pano não aguentava, passava, ninguém conseguia ficar naquele quarto. E os médicos avisando: ela só tem mais esta semana de vida. Tudo que a medicina tinha para fazer já foi feito. Tudo que estava no alcance da medicina já tinha sido esgotado. Mas o médico que operou ela disse para minha mãe assim: eu não sei qual Deus vocês creem, qual é a crença de vocês, mas invoquem algum Deus para que faça um milagre na vida dela. Não sabia o médico que a minha mamãe servia um Deus todo-poderoso, um Deus que faz milagre, um Deus que faz milagre, um Deus que reverte a situação. Ela reúne toda a família, passa o recado: vovó Luísa está agora toda entubada, num quarto, isolada, sozinha, sofrendo, padecendo. Lembro-me que eu fui até o hospital e levei junto um pastor por nome de Pastor Afonso Rodrigues Fortunato. Cheguei até o pastor Afonso e disse: pastor, a minha avó gosta muito
desenganada pelo médico. Vai até o hospital. Ele disse: nós vamos. Ele, com a bicicletinha dele, foi até o Hospital São José, juntamente comigo. Quando chega no quarto, ele pega a Bíblia e abre naquela passagem do cego, e que o Senhor diz: o que queres que eu te faça? Quando o pastor chega no quarto e nessa passagem para ela, ele diz assim para ela: Dona Luísa, o que tu queres que o Senhor te faça? E eu cutuquei o pastor Afonso e disse: olha, pastor, a minha avó está em coma, ela não vai conseguir te responder. E ele disse: então eu vou responder por ela. E ele fez a pergunta de novo: Dona Luísa, o que queres que eu te faça? E ele disse assim: já que a Dona Luísa não pode responder, eu mesmo respondo: Senhor, eu quero que tu me cuides e me leve para minha casa. Ele mesmo fez a pergunta, ele mesmo respondeu e orou por ela. Ora, ele fez a parte dele. Saímos do hospital, passou-se exatamente uns 10 dias. A Dona Luísa agora estava sendo desenganada pelo médico. Ela começa a desinchar, ela começa a respirar sozinha, ela começa a abrir o olho, ela começa a melhorar. Mas nesse intermédio da recuperação acontece um AVC na Dona Luísa. Quando ela está se recuperando, ela é acometida de um AVC, e um AVC paralisa o lado esquerdo dela. Chamaram a família de novo, agora outro médico, junto com o médico que estava tratando o câncer dela. O médico disse: a Dona Luísa teve um acidente vascular e ela vai ficar com sequela pro resto da vida. Ela não vai conseguir movimentar o braço, ela não vai conseguir andar, ela não vai conseguir falar. Só mais um milagre na vida da Dona Luísa. Porém, o nosso Deus é um Deus de milagre. Você não entendeu? Eu vou repetir de novo: o nosso Deus é um Deus de milagre. Eu não sei como ele entrou aqui, mas ele pode realizar um milagre. Dona Luísa agora está com o braço, perna toda trêmula, fraquinha, não consegue, fica mais um tempo agora no Hospital São José. Daqui a pouco o médico reúne toda a família e diz: ora, nós vamos dar alta para Dona Luísa, ela vai se recuperar em casa, mas será uma recuperação lenta, será uma recuperação devagar. Sabe, o médico, ele é bem frio no falar, ele é direto no falar, ele não faz rodeio. Ele reuniu a família e diz: eu estou falando que ela vai se recuperar bem devagar. Esse bem devagar é quase 0%. A família disse: meu Deus, vovó vai ficar acamada, vovó vai ficar agora dependendo de alguém trocar ela, dar banho nela, alimentar ela, levar ela. Jogam a vovó para recuperar em casa. Vovó está deitada, muita gente visitando, vovó no soro na casa. Daqui a pouco, novamente, o pastor Afonso vai visitá-la. Quando o pastor Afonso chega, o mesmo diz assim: Dona Luísa, eu sei que a senhora não consegue falar, mas eu vou te fazer outra pergunta aqui, a mesma que eu fiz no hospital. A senhora não lembra, mas eu estive lá, eu perguntei, eu mesmo respondi. Agora eu vou te perguntar de novo: o que queres que eu te faça? Mas a vovó Luísa não conseguia falar, e o pastor Afonso olhou para ela e disse: olha, Dona Luísa, agora tu está me enxergando, mas tu não pode ainda falar, então eu vou responder por você de novo. E ele disse: Senhor, eu quero voltar a
que cuidava dela. Quando tu vê aquela cena, vê a sua mãe em pé, aonde estava com uma bolsa paulina, uma bolsa para festa, aonde o médico disse que não podia andar, não podia falar, ela está de pé. Mamãe diz: o que tu faz? Todo mundo chama a avó de Ia, o que tu faz em pé? Mas a mãe esqueceu que ela não respondia, e a vovó em pé, no quarto, sem falar nada. Mamãe pega a vovó, põe vovó sentada na cama. Daqui a pouco, a vovó que estava sentada, levanta o braço esquerdo. A mamãe, sem entender, chamou a tia Elis. A tia mora no lado da vovó. Mamãe foi correndo falar com vovó. Mamãe foi correndo falar. Mamãe foi correndo dialogar. Mamãe foi correndo falar para a tia Elis o que foi que aconteceu, o que houve. A tia Elis veio correndo, a filha caçula, e disse: Ia, fala conosco. Ia, o que está acontecendo? A vovó Luísa, que nunca mais ia falar, ela disse: um homem todo de branco entrou por essa porta aqui hoje, tocou sobre a minha cabeça, e eu não sei o que está acontecendo. As minhas mãos começaram a se movimentar, os meus pés começaram a firmar, a minha boca começou a destravar, e eu estou começando a falar. Daqui a pouco, colocaram ela no carro, levaram para o Hospital São José, o Hospital São José. O mesmo médico que estava tratando dela estava de plantão naquele dia. Fizeram uma bateria de exame. Ele chamou